Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente fascinante. E olha, não estamos falando só de anatomia, tá? É muito mais uma jornada para dentro de um símbolo universal que está escondido em cada um de nós, a coluna vertebral. Então, para começar, vamos pensar juntos numa coisa. E se essa estrutura que nos mantém de pé tivesse um propósito muito mais profundo? É essa a ideia que a gente vai explorar hoje, indo bem além da biologia. Bora lá então! Nossa primeira parada nessa jornada é aqui no Ocidente. Vamos dar uma olhada na simbologia do corpo numa tradição que para muitos é bem familiar, a judaico-cristã. Olha só, esse versículo aqui do apóstolo Paulo já joga a base de tudo. A ideia fundamental é que o corpo humano não é só carne e osso. Não, ele é uma morada sagrada, um verdadeiro santuário vivo. E esse é o ponto de partida para a gente entender umas analogias bem mais profundas. E aqui as coisas começam a ficar bem interessantes. A gente encontra um paralelo simbólico fascinante. Sabe, isso não é uma doutrina oficial nem nada, mas muita gente já notou a conexão entre as 33 vértebras da nossa coluna e os 33 anos da vida de Cristo. Para alguns, é como se fosse uma assinatura divina, sabe? Impressa na nossa própria estrutura. E essa ideia do corpo como um templo vai ainda mais fundo. Algumas tradições esotéricas chegam a mapear a arquitetura do Templo de Salomão diretamente no corpo humano. Dá uma olhada. As pernas seriam a fundação, a cabeça, o santuário interior. E o mais importante para a nossa conversa, a coluna vertebral seria o pilar central que conecta tudo. Agora vamos viajar para o Oriente, para ver como essa ideia se desenvolve por lá. E aqui, a coluna não é só um pilar estático, não. Ela é vista como um canal super dinâmico para a força vital. Isso que estamos vendo é o Neijing Tu, basicamente o mapa do nosso universo interior. É uma verdadeira obra de arte espiritual que nos convida a ver a jornada da alma não como algo abstrato, mas como uma subida literal pela montanha que existe dentro de nós. Essa jornada, então, começa na base da coluna. O diagrama mostra de uma forma super poética as forças do Yin e do Yang girando uma roda d'água. E essa roda bombeia a essência da vida, o famoso Qi, para cima, passando pelos centros de energia do corpo. Subindo um pouco, a gente chega na região do coração. A jornada continua. A imagem aqui usa uma lenda chinesa, a das estrelas amantes, para simbolizar como as energias internas se harmonizam para empurrar o Qi ainda mais para cima nessa subida. E, finalmente, o topo. A cabeça é retratada como as míticas montanhas Kunlun, o lugar da iluminação. É aqui, no cume da nossa montanha interior, que a jornada se completa e a gente alcança uma unidade cósmica. E essa ideia de uma energia subindo pela coluna não é algo só do taoísmo, viu? A gente vê um paralelo direto no hinduísmo, com a energia Kundalini subindo pelos chakras. São, no fundo, linguagens diferentes para descrever a mesma verdade. A coluna é o eixo central do despertar espiritual. Agora vamos explorar uma tradição que enxerga a coluna não apenas como um pilar ou um caminho, mas como um projeto cósmico para a própria criação. Vamos falar da Cábala. Na Cabala, a árvore da vida tem um pilar central que, olha só, se alinha perfeitamente com a coluna vertebral. É através desse eixo que os atributos divinos, como a vontade, a harmonia, fluem de cima para baixo e acabam se manifestando no nosso mundo físico. E aqui tem um conceito que é, uau, incrível, o osso luz. Uma tradição bem antiga diz que lá no finalzinho da coluna existe um osso minúsculo, quase como uma semente imortal, que resiste a absolutamente tudo e a partir do qual a ressurreição vai acontecer. A crença na indestrutibilidade desse osso é algo muito profundo. Ele conecta a coluna diretamente com a promessa da vida eterna. Ou seja, ela não é só um pilar de sustentação, mas a guardiã do nosso potencial de renascer. Bom, o ponto central de tudo isso é que essas ideias não são isoladas, sabe? Cada tradição, do seu jeito, está apontando para o mesmo arquétipo universal. Agora vamos conectar todos esses pontos. Tudo isso nos leva a um conceito muito poderoso, o Axis Mundi, ou o eixo do mundo. Pensa só nisso. Por milênios, no planeta inteiro, a humanidade imaginou uma estrutura cósmica bem no centro de tudo. Uma árvore, uma montanha, um pilar, que servia como uma ponte entre os mundos. A conexão fica, inegável quando a gente coloca esses símbolos lado a lado. Culturas que talvez nunca tenham se encontrado, de nórdicos a egípcios, sonharam com o mesmíssimo eixo do mundo. A árvore Yggdrasil,
O Pilar Djed, o Monte Meru, todos eles espelham, de um jeito impressionante, a estrutura e a função da nossa própria coluna vertebral. E aqui está a grande revelação de tudo isso. O Axis Mundi, esse símbolo cósmico grandioso, não é algo que está lá fora, distante. É um projeto que a gente carrega aqui dentro. A nossa coluna é a nossa árvore do mundo particular. Nós somos um microcosmo do universo. O que nos deixa com um pensamento final muito poderoso. E se nosso propósito, que está codificado na nossa própria anatomia, for justamente ser essa ponte, ser esse eixo vivo que une o céu e a terra, o físico e o espiritual, aqui dentro de nós, é algo bem profundo para a gente refletir.